Boa noite, Brasil! Boa noite aos amigos que estão aqui comigo no canal do Sadando Bem para a nossa frequência positiva de oração. Essa é a nossa terceira oração do dia. Quem não acompanhou as outras duas, aí no canal você pode buscar as orações que fizemos anteriormente, porque em cada oração tem uma revelação e olha, vai te ajudar, não tenha dúvida disso. Porque se fosse algo que fosse perda de tempo orar, nem eu estaria aqui orando, pessoal. Mas para mim está me ajudando, viu? Eu confesso a vocês que, olha, Deus tem me abençoado muito com essas orações. Cada revelação que Deus me usa para lidar aqui tem sido algo que tem sido revelado para mim mesmo. Porque para eu dar a revelação, eu tenho que ter ela. Quer dizer, então Deus me revela, então isso me ajuda e eu revelo para você, te ajuda. E olha, isso faz bem demais. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ter acesso a todas as orações que nós fazemos. É fácil, não paga nada, é de graça. Olha, aperte aí no botão de inscreva, aperte o sininho, aperte um todas. Todas as orações vão ficar disponíveis para você. E me ajude a divulgar essas orações. Você pode agora já divulgar mandando para 5 pessoas no seu WhatsApp. Compartilha aí embaixo, tem um botão compartilhar, joga lá no WhatsApp. Lá você seleciona 5 pessoas dos seus contatos, mande para elas a oração. Ah, e o senador, hein? Hoje eu vou falar do senador. Você já ouviu falar do senador? Nós vamos falar já sobre este senador. O que tem a ver esse senador com a vida da gente? É um senador, um político. Já eu vou falar para você deste senador. Não é propaganda política não, tá bom? Daqui a um tempo teremos a propaganda política, mas não estou aqui fazendo propaganda política, mas eu preciso falar de um senador para você aqui. Olha só, pessoal, a nossa oração aqui, o objetivo é sempre falar com Deus, pedindo ajuda. E nós temos que pedir. A palavra de Deus ensina assim, que clama a mim e responder-te. Se nós não clamarmos, Deus não vai responder. E não pense você que Deus fica cheio de oração, vocês estão pedindo demais, eu vou parar de atender. Não, é isso que Deus quer, Ele não quer que você pare de pedir. Continue pedindo, continue conosco a nossa frequência de oração. E o senador que eu vou falar aqui para vocês é o José de Arimateia, aquele que atuava no tempo de Jesus Cristo. E quando ele viu Jesus pregado na cruz, Jesus já tinha morrido, foi uma morte até rápida. O governador na época achou estranho, porque geralmente a morte de cruz ela era uma morte lenta, mas Jesus morreu mais rápido. E esse senador chegou ao governador na época, Pôncio Pilatos, e disse ao governador, me libera o corpo daquele homem que está lá na cruz. Ele já morreu. O senador, mas ele já morreu? Já. E o senador, aliás, o governador perguntou, ele já morreu? Já. O senador respondeu. E ali o governador libera o corpo de Jesus para o senador. Gente, e esse senador, a atitude dele foi fundamental, sabe, para se cumprir o propósito de Deus, que era Jesus Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Porque imagina, Jesus continuando pregado ali na cruz. As aves do céu iam descer para começar a furar os olhos dele, comer a carne dele na cruz. E ele pregado, como é que ele ia ressuscitar? Sai dali todo mundo vendo. Então aquele senador cumpriu, ali, ajudou a cumprir o propósito de Deus. Ele foi um homem usado por Deus. Um político, mas que foi usado por Deus. Para requerer o corpo de Cristo, ele tinha acesso ao governador. O governador atendeu o pedido daquele senador, liberando o corpo de Cristo. E aquele senador preparou a sepultura que ele tinha comprado, nova, em Jerusalém, sabe? Sepultura ali para a família dele. E ali ele manda preparar aquela sepultura para colocar o corpo de Jesus. E ali colocaram o corpo de Jesus dentro daquele sepulcro, foi escavado numa rocha, e na frente uma pedra gigante tampava. E o corpo de Cristo foi colocado ali. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então veja que a atitude desse senador colaborou com a obra de Deus, com a obra do Senhor. E o que eu gostaria que você entendesse com isso? Que nós também precisamos colaborar com a obra do Senhor. E hoje, nessa noite, você vai pedir
para que Deus te use, te dê coragem, ousadia para você colaborar com a obra dele. Porque aquele senador, ele teve ousadia para chegar diante do governador e falar assim, eu quero o corpo daquele homem. E olha que ele foi requerer o corpo de um homem que, poxa, Jesus Cristo estava em evidência naquela época. Sabe, os noticiários, o pessoal que dava as notícias falava só em Jesus. Pois é, e aquele senador, ele foi ousado para requerer o corpo de Cristo e colocá-lo numa sepultura. E aquilo ajudou com que se cumprisse o plano da ressurreição. Então, que você peça para o Senhor essa ousadia, essa coragem, para que você seja útil para fazer a vontade dele. Isso é importante. Vamos orar pedindo isso? Oremos todos. Pai, em o nome de Jesus, lhe pedimos nesta hora que o Senhor coloque em nós um espírito de ousadia. Pois aquele senador, o José de Arimateia, ele foi ousado para chegar diante do governador, naquela época, e requerer o corpo de Jesus, que estava pregado na cruz. Ele não teve medo, ele foi corajoso. Logo o corpo de Jesus, aquele que estava em tanta evidência, meu Deus, mas aquela coragem do senador colaborou com a obra do Senhor, com o plano de ressurreição que o Senhor tinha para Cristo. Pois o corpo dele foi colocado numa sepultura dentro de Jerusalém e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aquela sepultura ficou vazia. Meu Deus, se aquele senador não fosse ousado, a tua obra não teria essa colaboração. Deus, e nós sabemos que o Senhor quer nos usar. Então nos dê ousadia, coragem, nos mostra o que devemos fazer, precisamos fazer para colaborar com a tua obra. Que o Senhor revele a cada um que ora comigo agora. E que todos nós sejamos úteis e sejamos ousados. Pois a tua palavra diz que até para entrar no Santo dos Santos tem que ter ousadia. Se for covarde, medroso, não faz nada. Mas se for ousado, passa por cima e faz, e o teu nome é glorificado. Então que em nós haja esse espírito de ousadia, para passar por cima das barreiras, dos obstáculos e colaborar com a obra do Senhor, que assim sendo, há de colaborar com o próximo e colaborar com nós mesmos. E o teu nome será glorificado. É o que nós lhe pedimos nessa noite. Pai, dê uma boa noite de sono ao teu povo. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Rapaz, olha, minha irmã, meu irmão, você vai ter uma coragem de agora para frente para fazer as coisas, principalmente para fazer para Deus. Nossa, vai ter uma valentia, uma coragem que até você vai ficar de cara dizendo, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Mas é a ousadia que Deus colocou em você agora. Você pediu, quem pede, recebe. Tá bom? Escreva aí nos comentários aí, ó, eu tenho ousadia. Ou você tem que ser ousado. Então coloca aí, eu tenho ousadia. Você vai agir com ousadia a partir de agora. Às vezes até nos negócios, né? A pessoa tem que ter ousadia, no casamento, né? No namoro, no noivado, na família, para atuar, para fazer o que precisa ser feito. Então coloca aí, eu tenho ousadia. Já joga para cima assim no like, dê aquele like gostoso. Né? Quem não é inscrito ainda no canal, não saia sem se inscrever primeiro. Se inscreva aí no canal. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a transmissão, mas essa oração vai ficar disponível. Dê de oferta agora 3 minutinhos, né, para você ficar compartilhando essa oração com o maior número de pessoas. Faz essa oferta. Eu tenho pedido isso depois de cada oração, para a pessoa doar 3 minutos para ela passar compartilhando. Aí embaixo tem um botão compartilhar, você aperta, vai jogando no WhatsApp, selecionando as pessoas, ali repete de novo, joga, seleciona outras e vai fazendo isso. Coloca também lá no seu Facebook, pode compartilhar por qualquer outra rede social, pelo Telegram também, você pode compartilhar. Dê 3 minutinhos para Jesus aí, tá bom? Deus te abençoe, que a noite seja maravilhosa, que os anjos lhe protejam. Uma boa noite, até amanhã de manhã.